Pai Senhor, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Muitas bênçãos. Que Deus abençoe você do outro lado aí desta mensagem. Que o Espírito Santo está colocando dentro do meu coração. É uma mensagem que vem do coração de Deus para o seu coração e para o meu coração. Amém, amados? No nome do Senhor Jesus. Aqui em Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia, depois do Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Vamos lá. Mateus 14, 22, vamos falar sobre Pedro, né? Pedro, um homem, um pescador, corajoso, né? Vivia nos mares, nas ondas dos mares, com certeza sabia nadar, porque qual pescador dificilmente não sabe nadar? Amém, amados? Vamos lá. Pai querido, nos revela esta palavra no nome de Jesus. Mateus 14, 22 diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. 24 versículo. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só que palavra gloriosa. 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temais. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, olha só, teve medo. Olha só, o medo de novo, ó. Novamente o medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Olha a dúvida aí, ó, tá vendo? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, amados? Veja só que o Senhor Jesus, quando ele estava pregando a sua palavra na beira do mar, vez ou outra ele dizia, passemos para a outra margem do mar. Muitas das vezes para orar, cumprir o ministério, mas o Senhor Jesus, ele não gostava de ficar no mesmo lugar. Viver sempre a mesma coisa, a chamado comodismo, né? O todo dia a mesma coisa. Então sempre ele estava dizendo, vamos a tal lugar, iremos à aldeia lá, porque foi para isso que eu fui enviado à terra. Passemos para a outra margem do mar, né? O mar, biblicamente, aqui significa as lutas, as tempestades, os problemas, né? Que passamos para chegar a outra etapa da nossa vida. Aquilo que queremos chegar. Amém? Aonde queremos chegar? Qual que é a bênção que você está precisando? Devemos ir ao outro lado do mar. E para chegar lá, iremos passar por várias etapas, um processo, né? Para poder chegar à beira do mar. Amém, amados? Né? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele ficou ali, se retirou-se para o monte para orar. E mandou os discípulos irem na frente. Então, de madrugada, a palavra do Senhor diz que Jesus foi de encontro com eles, né? Porque eles estavam ali
no meio do mar, sozinhos. E quantas vezes nós nos sentimos sozinhos e Jesus vem sempre ao nosso encontro. De uma certa feita, o Senhor Jesus também disse aos discípulos: passemos a outra margem do mar, né? Grave essa palavra no seu coração. Passemos a outra margem do mar, né? Amém? E ali, amados, o Senhor Jesus estava dormindo na polpa do barco, ali descansando, na paz. Levantou-se uma grande tempestade, né? As ondas sopravam, né? Os ventos sopravam, melhor dizendo, as ondas batiam no barco, quase levando o barco a pique, a naufragar. Os discípulos acordaram Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, não te incomodas, não se importas que vamos morrer, que vamos perecer? Aí Jesus acordou e disse, repreendeu o primeiro vento, disse: acalma-te, quieta-te ao vento e o mar, e fez-se grande bonança. Amém? Porém, o Senhor Jesus, ele repreendeu os discípulos, né? E disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que vocês teve medo? Né? Há uma palavra na Bíblia que diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Tornando a palavra de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, Jesus estava indo a encontro com os discípulos. E o mar é escuro à noite. Os discípulos estavam ali nas trevas, no escuro, né? E o Senhor Jesus andando por cima do mar. Imagine você, pensa, conjecture você num barco, né? Ali, de repente, um homem, né? Vindo andando sobre as águas. O que você ia pensar? O que você ia pensar? Você ia pensar o quê? Que era um fantasma. É igualmente os discípulos. Amém? Os discípulos, eles acharam, é um fantasma. Mas o mestre disse a eles: não temas. Essa palavra não temas, segundo alguns estudiosos, é escrito 365 dias no ano. Amém? O ano tem 365 dias, fora o ano bissexto, né? Mas é isso aí. É uma palavra, não temas, todo dia. Quando você acordar cedo, pensa nessa palavra: não devo temer. Amém? Deus é contigo, Jesus é contigo. Jesus estava de encontro aos discípulos na escuridão no barco. Jesus não estava no barco. Naquela outra passagem que eu disse, Jesus estava no barco dormindo, descansando no meio da tempestade. E desta feita eles não estavam em tempestade, mas estavam no barco, na escuridão, e de repente Jesus, vindo a eles, e disse: sou eu, não temas. Mas Pedro disse: Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo aí aonde o Senhor estiver. E Jesus disse: vem. Pedro, imagine a cena, ele desceu do barco ali, começou a andar, né, até Jesus. Ele começou a andar até o Senhor Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus e não reparando em volta, seguindo em frente, de frente para o alto, ele estava andando por cima do mar. Amém, amados? O mar representa os problemas, as lutas que você está passando, né? O mar representa as lutas, né, que você tem passado no seu dia a dia. Amém, igreja? Amém, amados? Então, o Senhor Jesus, ele chamou a Pedro, né? E ele disse para Pedro: vem, Pedro. Pedro, enquanto estava olhando para o mestre, estava andando por cima das águas. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a reparar na força do vento. As ondas começaram a se levantar contra Pedro
ali no mar e Pedro tirou a sua fé em Jesus, os seus olhos de Jesus deixou de olhar para frente e para cima, e aí Pedro sentiu o chamado medo. Do medo compactua com a dúvida. Aí Pedro duvidou e começou a afundar. Amém, amados? Ele começou a afundar. Porém, quando ele clamou, Senhor, aí Jesus foi até lá, estendeu a mão, o tirou do mar e novamente Jesus repreendeu os discípulos e disse, por que duvidastes? Diz assim no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, amados? A dúvida, amados, a dúvida anula a fé. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A dúvida anula a fé. Amém, amados? A fé é a certeza. Mas como que a gente adquire fé? Aqui no manual. Diz a palavra do Senhor que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? De nada adianta eu pedir fé a Deus se eu não vou colocar essa fé na palavra. Quando a gente ouve a palavra e a gente entende a palavra por intermédio do Espírito Santo, a fé vem no nosso coração. Tomamos posse da palavra, colocamos ela dentro de nós, confessamos a palavra e praticamos a palavra. Estamos usando o que? A fé. Amém? De nada adianta eu falar, eu tenho fé, mas se eu não praticar a fé. Amém, amados? Temos que praticar a fé. A fé sem as obras por si só está morta. Amém, Jesus? Então, amados, Pedro passou a ter medo e os discípulos também. Mas Jesus não é um Deus covarde. Viu Pedro se afundar e mesmo assim estendeu as suas mãos, levantou Pedro, né? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, diz assim, ó, 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só, na outra passagem, Jesus estava no barco e houve a tempestade. E Jesus repreendeu a tempestade e o vento. Nessa passagem aqui, Jesus não estava no barco e não estava tendo vento e nem tempestade, a não ser quando Pedro veio até ele. Mas Jesus não repreendeu o vento e o mar. Jesus apenas entrou no barco. E Jesus quer entrar no barco do seu coração hoje. Amém, amados? Jesus quer entrar no barco do seu coração e acalmar o vento, as ondas que estão batendo na sua vida. Amém, amados? Essa passagem é muito forte, né? É muito forte. É o Espírito Santo falando com você. É uma mensagem que veio do coração de Deus ao seu coração e ao meu coração. Amém, amados? Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Amém, amados? E se ele não estiver, ele vem de encontro a você. Receba, ande por cima do mar. Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não tire, em hipótese nenhuma, o seu coração, a sua fé no Senhor Jesus. Porque pode o vento estar soprando, pode o mar estar revolto, mas se você mantiver firme na palavra do Senhor, como um dia eu estive internado, eu já falei aqui, eu estou contando o testemunho, né? É por etapa, porque é muito grande. Eu confessava a palavra, mesmo que a dor vinha, eu confessava Isaías 53, 4 em diante. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Eu confessava, e a dor vinha e confessava. Às vezes eu não aguentava falar, mas eu confessava no meu pensamento. Eu agia como se eu não tivesse dor, e lutava, até que um dia o milagre aconteceu, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Essa palavra, como eu disse, veio do coração de Deus
ao seu coração, ao meu coração, guarda ela. A palavra fala, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, no nome do Senhor Jesus. Que assim seja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus.